Bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Princesa. Está começando mais uma edição do programa Saúde no Ar. Eu sou Michele Alcântara e estou todos os sábados com você, das 9 às 10 da manhã. E hoje a gente vai falar sobre um tema que Natália vai explicar para vocês. Ela que é psicopedagoga e atende aqui em Princesa Isabel, não é isso, Natália? Isso. Seja bem-vinda à Rádio Princesa. Obrigada. Queria agradecer pelo convite, Michele, por mais uma vez estar aqui para poder falar de algo, né, minha profissão, explicar um pouquinho aos pais, aos responsáveis, a todos os ouvintes, o que é a psicopedagogia, né? E, Natália, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse sobre sua formação, contasse um pouquinho sobre a sua história. Certo. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália Lourenço, eu sou formada em psicopedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, certo? Atualmente atuo no CE, no Centro de Reabilitação, mas também já atuei no CAPS Infantil, aqui localizado em Princesa Isabel. Também tenho uma clínica, onde faço atendimentos particulares, certo? Então, faz acho que em torno de uns 6 anos que eu estou aqui em Princesa, exercendo a profissão. Cheguei em Princesa para exercer a profissão, né? Que eu não sou daqui. Não, Natália. Não, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte e vim parar aqui. Sério, eu não sabia que Sério. você era de estar assim tão longe, né? É um pouquinho longe mesmo. Então já está há 6 anos por aqui, já na sua área, Isso, atendendo já na isso. sua área. Eu vim através de um concurso, né? Uhum. No caso, eu sou concursada aqui em Princesa Isabel. E vim conhecer, acabei gostando, ficando, e nessa história já vai 6 anos. Perfeito, Natália. Para quem ainda não conhece, o que é a psicopedagogia e qual é o papel do psicopedagogo? Certo. A psicopedagogia, o objetivo de estudo da psicopedagogia é a aprendizagem, certo? Então, Uhum. tudo que está relacionado ao processo de aprendizagem, a gente trabalha, tá? Então, crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou algum tipo de diagnóstico relacionado a transtornos, é o nosso objetivo de estudo. Então, a gente realiza a avaliação, a gente realiza a intervenção e as orientações para que essa criança consiga desenvolver essas habilidades que estão em prejuízo. Uhum. Muitas pessoas elas confundem a dificuldade de aprendizagem com falta de interesse. Uhum. Qual é essa diferença? Pronto. A dificuldade de aprendizagem, ela é persistente, Uhum. certo? Ela é algo, podemos dizer que cognitivo, né? Então, ela vai persistir por um período, por uma intensidade. A falta de interesse pode estar relacionada a outras questões, como baixa autoestima, excesso de uso de celular, né? Então, a falta do interesse. Então, eu não vou fazer algo porque eu não tenho interesse, Uhum. certo? Então, o que é difícil, às vezes a gente deixa de lado. Procrastine. Exatamente. E a dificuldade não, existe uma barreira que impede que aquela criança ou adolescente, ou até mesmo adulto, consiga realizar uma atividade. Uhum. Quais são os principais sinais de que uma criança pode estar enfrentando alguma dificuldade de aprendizagem? Porque a gente vive. Os professores estão sempre bem sobrecarregados, a gente Uhum. vai puxar também para essa área. E como a gente perceber isso, essa dificuldade de aprendizagem não é só preguiça do aluno, e sim alguma outra coisa. Os principais sinais é o atraso de fala, certo? O atraso do desenvolvimento. Então, a gente tem uns marcos, né? Pela ciência, a gente prevê que até tantos anos a criança tenha Uhum, fazendo sim. tantas habilidades, certo? Então, quando essa criança tem já essa idade e não consegue desenvolver essas habilidades, está em atraso. Então, já acende um sinal de alerta, né? Então, o atraso de fala, o atraso na aquisição de habilidades, esquecimentos constantes, baixas notas, às vezes, né? Uhum. Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho também sobre isso. A hiperatividade, fugas constantes de atividades. Então, tudo isso são sinais de alertas para a gente poder observar se essa criança está tendo uma dificuldade de aprendizagem. Em que momento os pais devem procurar a ajuda de um psicopedagogo, Natália? Quando existe esse atraso Uhum. significativo, né? Então, mesmo que eu mudei a rotina da minha criança, estou sentindo reclamações do ambiente escolar, ou eu estou observando esses atrasos também dentro do ambiente familiar, a gente deve procurar esse profissional. Uma criança que apresenta um baixo rendimento escolar necessariamente tem algum transtorno ou uma dificuldade específica ou não?
Nesse caso, a gente precisa fazer a avaliação, Uhum. né, para identificar quais são os sinais, quais são os motivos que pode estar acontecendo isso. Pode estar relacionada a uma falta de rotina, pode estar relacionada à questão de sono, um sono desregulado, pode estar relacionada a baixo interesse, baixa autoestima. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Quando a gente avalia e ainda persiste, então a gente precisa, às vezes, até direcionar para um médico para poder ver se não existe aí uma dificuldade relacionada a transtorno, né? Um Certo. transtorno de aprendizagem. Como a psicopedagogia pode ajudar uma criança que apresenta dificuldade para ler e escrever? Inicialmente a gente realiza uma avaliação, Certo. né? Porque dentro é uma palavra simples, né? Leitura e escrita, mas a gente não imagina o que é que tem por trás, todas as habilidades que são pré para acontecer Sim. É essa um desenvolver mundo. essa habilidade, né? Então, a gente precisa entender se a criança está tendo uma dificuldade de relacionar o som, a letra, se ela está conseguindo decodificar, se ela está conseguindo fazer a interpretação, né? Então a gente vai avaliar todas essas habilidades para encontrar onde é que está aquela habilidade que está em atraso. E Para não a tem partir receita de daí, bolo, né, Natália? não, porque ninguém é igual a ninguém, né? E aí a gente precisa fazer esse processo avaliativo. Às vezes é pontual, às vezes só precisa de uma aula de reforço, não precisa de fazer um Uhum. acompanhamento psicopedagógico mesmo. Mas aí a gente só vai saber quando fizer esse processo avaliativo. Perfeito, Natália. E quanto à dificuldade aparece em disciplinas como matemática, como é feita essa avaliação? Tem alguma diferença? Pronto. A diferença é porque a gente vai avaliar as questões envolvendo a matemática. Uhum. Se aquela criança ou adolescente, ele consegue identificar os números, se ele relaciona os números à quantidade, se ele consegue resolver operações, né? Se ele tem um raciocínio lógico. Então, tudo isso está envolvido com a matemática. Mas funciona parecido, né? A Uhum. gente precisa avaliar só que as habilidades envolvendo o Essa processo da disciplina, né? matemática. Certo. Natália, qual é a importância de observar o comportamento tanto do aluno na escola quanto também em casa? Uhum. Comportamento e comunicação, Isso. né? E quando a criança tem uma dificuldade de falar o que é que ela está sentindo, ela mostra muitas vezes através do comportamento. Então a gente tem que observar se esse comportamento está mais irritado, se existe uma fuga, se perante atividades que exigem mais esforço mental, se ela tende a desistir. Não, vamos deixar para Se aperreia depois. logo. Isso. Começa a chorar, começa a ter uma baixa autoestima. Então a gente tem que estar atenta a esse comportamento. Não só as notas, né, Natália? Porque a Isso. pessoa pensa, não, tá tirando nota baixa, tá. Uhum. Mas não só as notas, sempre tem que estar acompanhando o Isso. comportamento. Até porque nem sempre a nota baixa significa que está tendo uma dificuldade, pode estar Sim. relacionada a outras questões, Eu queria que você falasse também sobre essas questões emocionais e como elas podem interferir no processo de aprendizagem. certo? Elas caminham juntas, né? Uma está atrelada à outra. Quando a gente não está bem, né? A gente não se sente motivado para fazer muitas habilidades assim, Sim. né? Eu não vou me empenhar a fazer atividades porque eu não estou me sentindo bem, né? Aquilo me deixa com medo ou chateado. Então a gente tende a fugir, a querer fugir quando Independentemente da idade, né? isso, na fase adulta também. E às vezes nem está relacionado a uma dificuldade ou a um transtorno, Sim, né? sim. E sim porque aquilo é difícil. E quando a gente não está bem, a gente acaba não se interessando, se desempenhando. A gente precisa estar 100% para poder conseguir realizar as atividades, né? Natália, insegurança, Hum. ansiedade, baixa autoestima podem fazer uma criança apresentar dificuldades na escola? E pode sim, tá bem relacionado porque o emocional está Sim. relacionado ao processo de aprendizagem também, eles caminham junto. Se eu não estou motivada, eu não consigo realizar atividades. Se eu tenho uma baixa autoestima, eu não vou me empenhar a realizar as atividades. E isso vira um ciclo, Sim. né? Eu vou acabar deixando de lado e eu vou acabar não conseguindo aprender, não me empenhando tanto para aquilo. Natália, qual deve ser o papel da família diante de uma criança que está enfrentando dificuldades escolares? Porque o que a gente vê assim muito
que as criações antigas, eu passei por isso e não morri. Eu fui assim e não morri. Isso aconteceu comigo e eu não morri. E agora, as frases que o pessoal fala é só, porque tudo agora é ansiedade, tudo agora é depressão, tudo agora é isso. Uhum. A gente já cria um rótulo antes mesmo, Isso. né, de poder olhar com um olhar mais humanizado, né? Então, a família ela exerce um papel fundamental, porque é eles que estão diretamente ali observando todos os comportamentos, né? Então, à medida que a gente vai observando que aquela criança está demonstrando uma dificuldade, né? Às vezes já é chamada a atenção também pelos professores, né, dentro do ambiente escolar. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, começar a entender o que pode estar acontecendo e muitas vezes procurar ajuda quando necessário, que seja psicopedagógica ou até mesmo psicológica, Uhum. né? Outros terapeutas. Falando já nesse tema assim, como é que deve funcionar a parceria entre família, escola e a profissional que acompanha essa criança, por Uhum. exemplo? Eu gosto muito de dizer que a gente caminha juntos, Uhum. né? Eu não vou exercer o papel sozinha, como assim a família também não e o professor também não. Então a gente precisa caminhar juntos, fazendo como se fosse uma aliança, né? A gente vai orientar, até porque muitas vezes essa criança está inserida, passa bastante tempo no ambiente familiar ou no ambiente escolar, né? E em média, a gente tem 1 hora num dia da semana para poder aplicar as intervenções. Então, quando a gente faz essa orientação à família, faz a orientação à escola, eles conseguem colocar em prática aquilo que a gente está trabalhando. Então, juntos a gente vai estimular a mesma habilidade para futuramente sanar aquela situação ou melhorar a situação para poder caminhar aí de forma autônoma. Perfeito, Natália. Eu queria que você falasse também se existe uma idade ideal para procurar um psicopedagogo ou se esse acompanhamento pode acontecer em qualquer fase da vida. Uhum. Não existe uma idade prevista, né? Uhum. A gente pode receber, sim, crianças com 2 anos ou até mesmo antes que já está apresentando algum tipo de atraso no desenvolvimento. Possa ser de fala, uma criança que às vezes não sabe brincar, né? Ou uma criança que tem um comportamento mais imperativo, uma falta de atenção, concentração. Mas é uma criança pequena ainda, que às Uhum. vezes nem está inserida dentro do ambiente escolar. Da mesma forma que a gente pode pegar também crianças mais velhas no processo de alfabetização, na adolescência e também adultos, né? A gente pode estimular de forma cognitiva adultos, idosos que estão perdendo algumas capacidades, né? E aí precisa desse estímulo cognitivo para poder retardar algumas situações, certo? Então, assim, não existe idade certa, né, para procurar. À medida que observar que algum comportamento envolvendo a aprendizagem esteja em atraso ou tendo uma diminuição, você pode procurar o profissional. Você falou aí sobre idosos, Natália. Não está bem na pauta, gente, mas eu queria que você frisasse sobre essa parte, porque tem muita gente assim, porque eu já estou nessa idade, eu não preciso aprender mais nada. Pronto. Tudo é treino, né? Aham. Então, a gente na fase idosa, a gente vai perdendo algumas capacidades, né? Isso é biologicamente falando, Uhum. Sim. certo? Então, a psicopedagogia ela pode atuar estimulando essas habilidades para meio que estagnar um pouquinho, para a gente não perder tantas habilidades como a memória, a questão de resolução de problemas, planejamentos, né? Então, pode também atuar nessa faixa etária. Natália, a psicopedagogia, o pessoal, assim, na minha visão, certo? Minha Uhum, opinião. Ainda o pessoal ainda tem um certo preconceito como se não auxiliasse, sim. principalmente na questão escolar, Uhum, que os professores são sempre vários alunos para um professor só. uhum. E a gente vê isso muito no público, né? E como você vê esse papel, assim, queria que você falasse sobre essa importância de ter tanto um psicopedagogo nas escolas, como em centros como o que você trabalha. Pronto, boa pergunta, viu? Eu deveria até ter falado um pouquinho sobre isso no início, que dentro da psicopedagogia a gente tem duas áreas de atuação, Uhum, que é a clínica, certo? Que é mais voltada para a saúde,
e a institucional, que é o trabalho que a gente desempenha dentro do ambiente escolar. Certo. Então, ali, a gente vai fazer triagens, a gente não vai fazer o atendimento. O atendimento não acontece dentro do ambiente escolar, Uhum. certo? Esse atendimento vai acontecer nos serviços de saúde, tá? Então, o papel do psicopedagogo dentro do ambiente escolar é fazer aquelas triagens, né? Então, o professor vai identificar para o profissional quais são as crianças que estão tendo uma dificuldade maior para poder investigar e fazer o direcionamento. Fazer as orientações aos professores também, né? Como lidar com alguns comportamentos, principalmente quando a criança já tem um diagnóstico, né? Então, eu tenho uma criança, vamos exemplificar, que tem TDAH e o professor não está sabendo lidar com aquela criança. Então, ele pode chamar esse suporte para que ele auxilie ele a criar estratégias que atinjam melhor a esse aluno, certo? Uhum. Então, a gente tem essas duas áreas dentro da psicopedagogia. Tá? Então, ele é importante também estar inserido no ambiente escolar para poder estar fazendo essa identificação, eh, orientação e também orientação aos responsáveis. Natália, então essa área, assim, você diria que é um conjunto, por Sim. exemplo, como você falou, que vai fazer a orientação, se precisar de um terapeuta, um psicólogo, tudo também tem que estar ramificado, né? Isso é um Isso, trabalho em conjunto. isso. Por isso que é importante, né, a gente ter profissionais na rede, né, tanto no ambiente escolar como também na saúde, para poder direcionar, né? A gente caminha junto. Família, escola e o profissional. E ninguém Nunca. faz nada sozinho, né, Não, Natália? não. Frisando isso aí. Isso, por isso que é importante a gente seguir as indicações, né? Caminhar juntos. Perfeito. Gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde no Ar. Lembrando a vocês que o Plano Assistencial Familiar BM é o patrocinador oficial do programa, trazendo ainda mais vantagens, segurança e tranquilidade para você e sua família. E se você ainda não tem, essa é a hora de garantir proteção e cuidados em todos os momentos. E tem novidade chegando. Em breve, o Plano BM estará inaugurando em Princesa a sua sala de homenagens, oferecendo mais acolhimento e estrutura para a população. Voltando aqui com a Natália, a gente vai falar sobre família, tecnologia, comportamento e aprendizagem. Natália, hoje as crianças estão cada vez mais conectadas. De que maneira o excesso de telas pode interferir na atenção e na aprendizagem? Muito bem. Isso é um assunto muito atual, né? Sim. E cada vez mais a gente vê estudos comprovando que o excesso, né? Tudo em excesso faz mal. Então, o excesso das telas também tem prejudicado muito o processo de aprendizagem, principalmente em atenção e concentração, né? Certo. Então, hoje, o uso do celular, ele gera muitos estímulos, né? Então, biologicamente, a gente fica motivado ali a fazer aquele uso. E quando a gente vai para atividades mais cognitivas, exemplo, papel, né, que a gente precisa pensar, a gente acaba tendo uma fuga, né, um comportamento mais irritado. Então, isso acaba prejudicando. O uso da tela tem prejudicado nesse processo. A gente tá meio que ficando um pouquinho mais rígido, a gente não tá pensando Criatividade além também vai. isso, criatividade. Então, isso tem sido prejudicial nessas habilidades. Existe uma relação entre o uso excessivo de celular e as dificuldades de concentração, como você está falando aí, então, né? Isso, Uhum. Natália? Isso, tem sido cada vez mais, a gente tem vivenciado até assim, eu digo que em consultório, visualizando, Uhum.
mesmo, né, a essa dificuldade, porque é tudo mais fácil, né? A gente tem muito estímulo visual, a cabeça fica mais agitada, né? Então, quando a gente precisa que foque, que tenha uma atenção, uma concentração maior, a gente acaba não conseguindo, devido a uma atividade ser mais cognitiva, né? Ela requer mais atenção. E o celular é um estímulo mais Mais rápido, rápido, é. né? É a geração do imediatismo, né? Isso, a gente Tudo tem que quer ser rápido, tudo tem que ser na hora. isso. E aí É, acaba vontade. é, desenvolvendo outras questões, além disso, como ansiedade, né, comportamento Sim. irritado, fugas, né? Então, tudo isso, além da concentração, tem prejudicado também essas outras habilidades. E você tá sempre levando pro emocional, né, Natália? Você Aham, sempre faz aquela volta. Vai afetar, sim, na aprendizagem, no manual, mas também nessas questões emocionais. exatamente, porque tá tudo interligado. Certo. Na sua opinião, como os pais podem estabelecer limites para o uso de celulares, tablets, jogos e redes sociais? Porque as crianças estão cada vez mais sendo apresentadas a esse mundo digital, cada vez mais cedo, Uhum. não é isso? Isso. A gente sempre recomenda que para certas idades, até 2 anos, um pouquinho mais, a gente evite Uhum. totalmente o uso das telas, certo? A partir dessa idade, a gente recomenda que faça uso apenas da TV por momentos curtos, 30 minutos, no máximo 1 hora por dia, né? Vamos supor que a gente possa fazer 30 minutos de manhã ou 30 minutos à tarde, evitar à noite, né, que é próximo ao horário de dormir, onde as crianças também precisam entender que o corpo precisa se desligar, relaxar um pouquinho mais para poder ter uma noite de sono boa. Então, o que eu gosto muito de trazer é a questão de rotina visual, né? Então, a criança vai estar ali num quadro, todas as atividades que ela vai precisar exercer naquele dia, né? Então, de manhã, algumas vão para a escola, ou vão brincar, dependendo se a escola for à tarde. E aí, nesse meio termo, a gente ter um horário específico para fazer o uso dessa tela, né? Uhum. Então, a gente pode colocar em cronômetros, né? Tipo 15 minutos, 30 minutos. Quando o cronômetro tocar, a gente já faz a retirada. Mas isso sempre com combinados, certo? Então, a gente vai explicar para a criança, até as crianças pequenas, a gente acha que não entende, mas entende com a medida da repetição, daquela criação daquela rotina, Sim. né? Então, a gente pode adotar esse planejamento através de uma rotina, certo? Além disso, a gente pode também, para retirar quando o uso já é em excesso, né? Quando já se tem uso em excesso desse, e a gente quer retirar porque está vendo prejuízo no processo de aprendizagem, em qualquer outro tipo de habilidade, Sim. a gente pode fazer combinados, né? Eu gosto muito de trabalhar com um pote de recompensas. Então, a cada atividade que a gente faz que é positiva, a gente recebe uma tampinha, uma pedrinha, uma moedinha e vai colocando naquele pote. Então, se eu não estou fazendo uso do celular hoje, através de um combinado, Sim. né? Isso pode ser muito positivo. A gente entrega o que é uma recompensa e no final a gente vai ter um prêmio, que pode ser um passeio, que pode ser um momento de lazer, né? Então, não é relacionado só a ganhos materiais, mas Sim. outras atividades também Outras que. experiências, né? Exatamente. Então, eu sempre indico essas atividades, né? O quadro de rotina, a questão de recompensa, o pote, para a gente Uhum. poder conseguir que essa criança cada vez mais saia daquele mundo digital e vá para a prática, né? Assim. Perfeito, Natália. Você falou muito aí sobre rotina. Uhum. E eu queria que você frisasse também como isso influencia e também qual a importância do horário de sono, de alimentação, até a alimentação também e dos horários, né? Toda pessoa tem que organizar sua agenda para saber o que vai Uhum, fazer no dia. E isso, isso começando desde cedo, quais seriam os benefícios e a sua importância. pronto. Os benefícios são uma questão de Uhum. planejamento. A gente vai saber planejar e resolver problemas de forma mais simples, né? Quando a gente tem uma organização. Isso é muito importante, porque uma rotina bagunçada, né, que seja ela de sono, de alimentação, ela interfere diretamente no processo de aprendizagem, certo?
o sono traz comportamentos de irritabilidade, a falta, né, do sono, Sim, irritabilidade, comportamentos disruptivos, né, falta de atenção, concentração, da mesma forma da alimentação. Nosso organismo precisa de alimento para poder funcionar, sim. certo? Então, quando a gente não tem uma boa alimentação, ou tipo, pula os horários, não tem os horários, o nosso corpo acaba ficando mais irritado, Sim. certo? Com a dificuldade de atenção, de concentração, certo? Então, é importante a gente ter uma rotina, né? Tanto para a criança, como para o adolescente, como também para o adulto, todos nós, atípicos e típicos. Certo. Crianças que dormem pouco, Uhum. Natália, eles podem apresentar dificuldades de atenção e rendimento escolar ou não? Ou é só questão de rotina mesmo? Uhum. Pode sim, né? Uhum. A gente vê na prática, assim, nos consultórios, quando uma criança não consegue ter uma desregulação de sono, né? Ou vai dormir muito tarde, acorda cedo, né? O quanto isso interfere no processo de aprendizagem com esses comportamentos. Irritação, né? Agitação, dificuldade de atenção e concentração. Então, isso vai dificultar o processo de aprendizagem, né? Ele vai para a escola uma criança mais cansada, mais irritada, que não vai querer estar prestando atenção, né, ali aos comandos que as professoras estão dando. Outro desafio, Natália, para muitas famílias é lidar com a falta de interesse da criança pelos estudos. Uhum. Como estimular esse interesse sem transformar o momento da tarefa em uma briga? Eu queria assim, não, é porque eu não gosto de matemática, eu não gosto de português. E eu gosto de mexer no celular, porque ele diz assim, não sabe ler nem escrever, mas no Uhum. celular, entregue o celular a ele que ele sabe de tudo. Uhum. Exatamente. Eu gosto muito de falar assim que a gente às vezes acaba comparando e fazendo muitos rótulos, e isso pode estar ligado à questão da falta do interesse, porque eu não estou me sentindo motivado, né? Então, uma dica assim que eu gosto muito de dar aos pais para que resgate esse interesse, né? É sempre elogiar. Pelas pequenas conquistas, né? Ele teve o interesse de sentar para poder tentar executar uma atividade nova. Uhum. Então a gente ali, parabéns, faz aquele elogio, porque quando a gente se sente motivado, até mesmo nas atividades que são difíceis, né, que vão gerar um baixo engajamento, e a gente é elogiado, a gente acaba querendo fazer mais e mais, né? Melhorar, né? Isso. Então, isso pode ajudar um pouco assim na rotina a desenvolver esse interesse mesmo pelas atividades que são difíceis. Porque nós temos já o julgamento, né? Aham. Porque, não, eu também não gostava de matemática. Enfim, mas é aquele julgamento, não, é preguiça. Uhum. É porque vive no celular, mas às vezes o limite, a gente não pode esquecer também, a gente vai falando aqui sobre crianças, que estamos falando sobre crianças e adolescentes. Exatamente. Quem tem que ter o limite, na sua opinião? Assim, eu acredito que seja No mais combinado. os combinados, certo? Então, para tudo, nem tudo em excesso Uhum. também, né? Então, a gente precisa, o responsável estar ali mediando a situação para poder gerar, né, esse engajamento. Então, quando a gente traz um incentivo, né, a gente reconhece, a gente vai conseguindo vencer aqueles degrauzinhos de dificuldades. De pouquinho em pouquinho. Isso. Porque todo mundo tem seu tempo também. Do jeito que a criança tem uma personalidade, o pai tem uma, a Uhum. mãe tem outra, não é isso? Exato. Eu gostava de dizer assim, no processo de Enem, né? Eu odiava matemática, assim, mas eu adorava humanos. Então eu me saía muito bem em humanos, mas tinha um prejuízo um pouquinho em matemática, né? Não significava que eu tinha uma dificuldade, era a Sim. mesma questão do interesse. Qual a importância do brincar para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança? Porque hoje em dia, raramente, antigamente, quando eu estava crescendo, né, a gente ainda Uhum, brincava de muita coisa, rouba bandeira, de pega-pega, de esconde-esconde. E hoje em dia é raro você uhum, ver crianças assim, em grupinhos, brincando na rua. Na sua opinião, qual a importância do brincar mesmo, de interação humana, uhum. da mesma idade ali, fazendo essas atividades? O brincar é fundamental. Não é à toa que a gente escuta muito, acho que vocês já devem ter visto também pela internet, aí Instagram, que ele só vai pro terapeuta para brincar. Porque é através da brincadeira que a gente aprende
aprende a comunicar, aprende a Uhum. planejar, trabalha a coordenação motora, trabalha a socialização, questão de autoestima também. Então, olhe só quantas habilidades a gente consegue Envolver, desenvolver é. através do brincar, né? Então, brincar hoje tá deixando tendo um pouquinho de lado, mas a gente precisava resgatar um pouquinho, porque é através disso que a gente aprende, né? Nossa aprendizagem é através de imitação, de comportamento, né? Então, quando a gente vai dirigir, a gente é ensinado, Uhum. mas a gente poderia estar ali trabalhando aquela coordenação motora que Sim, necessita sim. na brincadeira, utilizando massinha, cozinhando, fazendo os cortes de frutas, né? Então, tudo isso trabalha para no futuro a gente desenvolver outras habilidades e construir a nossa autonomia. Então, é fundamental. É uma infância, como o pessoal diz, saudável, né? É, Porque hoje em dia só celular. Não, é porque eu brincar aqui de fazendinha no sim. celular. Gente, Hum, vamos brincar na calçada, fazer bacia de barro lá, mexer com água, mexer com terra. isso. E acaba sendo terapêutico, Sim, né? sim. Porque através da brincadeira é que a gente consegue resgatar o interesse por atividades que são difíceis, né? A gente consegue estimular também a atenção e concentração. Então, é muito rico. E, Brincar é muito rico. e desenvolve também aquelas habilidades que às vezes, mas eu não gosto muito dessa área. Mas às vezes tem um lado criativo da sua criança que você Uhum, nem sabe. E às vezes você também exatamente. pode estar inserido. A gente, assim, brincar na mesma idade, mas também tem a atenção dos pais, né? Tira 30 Isso, minutinhos ali para brincar com isso. seu filho, É né? Isso, muito importante. Natália? Você tocou num ponto também muito importante. Porque pela correria, né, pelo cansaço Sim, também do sim, dia a sim. dia, a gente acaba deixando de lado, né, essa interação entre os pais e a criança. E para a criança aprender a brincar, ela precisa de alguém que direcione, Sim. né? Por mais que sejam uns 30 minutinhos, já faz a diferença. Então é interessante, mesmo que a gente esteja cansado, a gente separar ali. Possa ser até relaxante para o pai ter aquele momento, criar um vínculo, um laço com o seu filho, perguntar como foi o dia. É ali que a gente vai saber o que é que pode estar acontecendo também na vida dessa criança, em outros Indiretamente, né? A ambientes. pessoa vai conversando e vai descobrindo as coisas, Isso, né, criando um Natália? vínculo também, então ensinando uma brincadeira nova e relaxando também o adulto, né? Que Sim, a sim. gente vive nesse mundo imediato, né? Automático, É, trabalhar, pagar a conta e ir para isso. casa descansar. E aí a gente precisa fazer esse esforço, tirar um tempinho, 30 minutinhos, 1 hora por dia, os finais de semana, momento de lazer com a família, porque é ali que gera o aprendizado. Natália, você sempre leva para o emocional. Eu queria que você falasse sobre comparar o desempenho de uma criança com o de irmãos, colegas ou outros alunos pode prejudicar a sua autoestima e mais. Como trabalhar a autoestima de uma criança que começa a acreditar que não consegue aprender? Porque a gente já tem aquele pré-julgamento, né? Uhum, A gente está falando assim de famílias, mas às vezes tem uma mãe que é solo, ou um pai uhum, solo. É raro um pai solo? uhum, Talvez. Mas é mais as mães que têm esse olhar mais afetivo, mais cuidadoso para as crianças. E eu queria que você falasse sobre essa comparação, que pode vir de qualquer pessoa, tanto da família quanto de algum uhum, profissional que trabalha com essa criança, por uhum. exemplo. Pronto. Isso a gente precisa evitar muito, certo? Porque isso pode trazer prejuízos nessa questão Uhum. de autoestima, no interesse. Quando a gente compara, essa criança ou seu irmão nessa idade já conseguia fazer isso, tinha um desenvolvimento mais rápido, Sim, né? Então a gente acaba gerando uma sobrecarga para que aquela criança desempenhe aquele sim. mesmo papel, né? E como eu disse no início, existe marcos, né? A gente tem a idade certa para aprender determinadas coisas, mas são idades, né? Então existem limites. Se passa daquele limite, aí a gente precisa procurar o acompanhamento. Mas existe uma janela, né? Vamos exemplificar aqui. A criança tem até tantos anos para desenvolver tantas palavras no vocabulário, Sim. né? Então, se ela não consegue desenvolver, mas ela ainda nem finalizou aquela faixa etária, então isso está dentro do que é considerado ainda normal. Quando a gente passa daquela idade, vamos supor 2 anos, um exemplo, a gente passa e ela não está adquirindo aquela habilidade, aquela quantidade de palavras que ela precisa
falar, né, a gente Uhum. precisa procurar um acompanhamento, porque pode estar acontecendo um atraso significativo, né? Mas é bom evitar, é importante evitar essas comparações, porque ali a gente já vai criando rótulos, né? A gente já vai dizendo que a criança não quer, o adolescente não se motiva para fazer isso, porque fulaninho tinha a mesma idade e conseguia Sim. fazer isso, mas cada um tem o seu tempo. O problema é que quando o tempo passa demais. Aí a gente precisa Uhum. procurar realmente o acompanhamento. E como trabalhar a autoestima de uma criança que acredita que não consegue aprender? Quais seriam as suas dicas, assim? Pronto, quando a gente fala assim, eu acredito que essa autoestima já esteja baixa, né? Uhum. Então, a gente precisa reconhecer os pequenas conquistas, né? Todo dia fazendo aquele trabalhozinho, Trabalhando de e formiguinha, né, exatamente, Natália? elogiando, né? Reconhecendo, você tentou, você conseguiu. A gente precisa ter essa linguagem mais tranquila, né? Não gerar uma cobrança, né? Porque quando a gente gera essa cobrança, a gente acaba podendo desenvolver outras comorbidades, né? Até Uhum. uma ansiedade, certo? E Nos casos mais graves, tem uma certas depressão, palavras que até. levam mais força da pessoa que está falando, por exemplo, de um Isso. pai, de um primo, de E quem é mais uhum. próximo, assim, né, Natália? Isso. E a gente precisa saber reconhecer, né? Validar todas essas pequenas conquistas, né? Através disso a gente vai gerando um interesse maior, a pessoa vai ficando mais interessada e conseguindo até superar as limitações. Perfeito, Natália. Muitas vezes, alterações de comportamento na escola são vistas apenas como indisciplina. Uhum. Esse comportamento pode estar relacionado a alguma dificuldade de aprendizagem, porque assim tem a expressão que as pessoas falam, ah, porque o menino não para quieto. Uhum. Eu entrego 10 tarefas, o menino termina na hora, não sabe nem se está certo, mas me entregou e já quer ficar zanzando pela sala, alguma Uhum. coisa assim. A gente falando muito em sala de aula, as crianças também podem até ter algum diagnóstico que não foi Uhum. encontrado também, né? Isso, Natália. E tem Isso. o preconceito também dos pais, daqui que vão aceitar. é, a luta também pelo diagnóstico, que a gente sabe que não é um diagnóstico fácil, Uhum. tem várias etapas, né? Isso. Eu queria que você falasse sobre como esse comportamento pode estar relacionado a alguma dificuldade de aprendizagem, principalmente assim para direcionado à escola, Uhum. principalmente. Pronto. É, como eu lhe falei, né? Uhum. Comportamento é comunicação, né? Então a gente precisa, quando tem esse comportamento mais desorganizado, né? Mais imperativo, agitado, a gente precisa parar para poder investigar o que é que pode estar acontecendo. Às vezes, possa ser sim um transtorno Sim. relacionado, né? Mas pode ser também uma dificuldade ali que a criança esteja passando, uma autoestima, uma desorganização assim de rotina, excesso de celular, né? Então tudo isso pode estar interferindo nesse comportamento, né? Então a gente precisa estar atento a esse comportamento e fazer processo de investigação. Aqui em Princesa temos a vantagem, né, de ter uma equipe multiprofissional, dando suporte às escolas, né? Então quando identificar, a gente pode fazer esse encaminhamento para fazer essa avaliação, conhecer essa história da família, né? Que às vezes pode estar Uhum. acontecendo alguma situação e está ocasionando diretamente nesse comportamento, certo? E à medida que foi identificado até pelo professor, pela equipe, né, multiprofissional, ser direcionado ao serviço mais adequado ou receber aquela orientação para alguma mudança na rotina ou naquela situação que E pode às estar vezes ocasionando. não é nem só a criança, às vezes a família todinha quando Isso, identifica, né? Isso, Natália? exatamente. E aí acaba sendo um pouquinho, a gente precisa fazer um processo de acolhimento, Sim. né? Entender e dar esse suporte. É, falando na escola, na sua opinião, como os professores podem identificar esses sinais que merecem atenção e orientar a família a buscar uma avaliação? Porque, como você disse, né, Uhum. uma hora é, por sessão, por Sim, semana, né? Você isso. não tem aquele tempo inteiro como um professor, que as pessoas dizem Uhum. assim, ah, porque o professor é segunda mãe, segundo pai. E isso, como a criança passa mais tempo na escola, agora com
escolas integrais, semi-integrais. Quais seriam as suas dicas para os professores, ou certos sinais que os professores podem bater o olho assim e dar aquela analisada e ver que precisa de um acompanhamento familiar e, a partir da família, ver outros métodos de intervenção? Pronto, isso é bem importante, porque realmente essa criança passa um quantitativo de horas, né, dentro do ambiente escolar. Esse professor está diretamente todos os dias, né, de segunda a sexta, ali observando. Eles também desempenham avaliações, né, para saber como é que cada criança está naquela, se está Sim, conseguindo acompanhar. Então, ali a gente pode observar comportamentos, né, fugas, principalmente uma falta de atenção, concentração, que pode estar relacionado a um transtorno, sim. né? Essa agitação, esse baixo desempenho, né? Em algumas habilidades acadêmicas que são esperadas para a idade. Então, a gente precisa estar atento à medida que a gente identificar e que esse comportamento for persistente, né? Por Repetitivo, né? isso, a gente precisa fazer o direcionamento, orientar essa família a procurar um acompanhamento, né? Natália, o diagnóstico de alguma Uhum. dificuldade ou transtorno de aprendizagem é, deve ser visto como uma limitação para a criança? Não, é bem importante essa Sim, pergunta, porque às vezes, né, a família recebe um diagnóstico e fica perdida, né? O que é que eu vou fazer agora? sim. Talvez não vá desenvolver determinadas Vai habilidades. Já precisar de vem mim o toda resto da uma vida. isso. Por isso que a importância desses acompanhamentos. Eu gosto muito de falar nos meus atendimentos que o diagnóstico ele serve para identificar características, mas essas características não vão definir a vida inteira dessa criança ou desse adolescente. Isso é para a gente entender por onde começar, quais os tipos de adaptações essa criança ou adolescente precisa, para que a escola também saiba lidar com esses comportamentos, né? Então é meio que o direcionamento, certo? E a gente precisa mesmo focar em trabalhar as habilidades para Sim. desenvolver essa autonomia. É uma criança que está tendo dificuldade de atenção, exemplificar aqui o TDAH, Certo. né? Uhum. É uma dificuldade de atenção, essa criança é muito imperativa. Então, como é que a gente pode direcionar? Ah, precisa de um acompanhamento também do médico para entrar com a conduta medicamentosa, para poder equilibrar aquele comportamento. E ela vai conseguir desenvolver habilidades dentro do ambiente escolar, porque ela vai estar mais concentrada, né? Então a gente precisa estimular essas habilidades que estão em atraso, vamos dizer Uhum. assim, para poder desenvolver essa autonomia. Então o diagnóstico é só mais uma questão para a gente saber como lidar, né? Quais os caminhos que a gente precisa prosseguir. É assim, Natália, eu acho que não há mais espaço para a gente dizer assim, e que eu não sei sobre isso, Uhum, né? Eu não sei sobre determinado transtorno, eu não sei como reagir. A gente é uma área particularmente, eu acho que não diria tão nova, mas uhum, nova na questão das pessoas se interessarem uhum, em procurar saber mais. Porque a gente tem muitos estigmas, muitos preconceitos em relação a psiquiatras, psicopedagogos. Quando coloca o psi, que vai cuidar da mente, as pessoas já têm aquela trava. uhum. Eu queria que você falasse também como a gente pode, os pais, principalmente, que são os responsáveis, evitar esses rótulos Uhum, de, porque a criança não pode, porque ele tem laudo. Ele uhum, não precisa fazer isso, ele não precisa passar nessa prova porque ele tem laudo, ele está uhum. acobertado. Pronto. É bem importante Uhum, essa pergunta, né? Então, eu acredito que por muito tempo a gente não teve muitas informações e hoje realmente a uhum. gente tem um boom de informações, informações até que a gente precisa ter cuidado, Sim, né? Falsas, né? Até. E a gente, quando recebe esse diagnóstico, a gente precisa de uma orientação também dos profissionais que estão em acompanhamento, né? E eu acredito muito que às vezes os pais, por quererem proteger um pouco essas sim, sim. crianças, né, com medo mesmo de outras situações vivenciadas no mundo, né, Uhum. acabam rotulando, querendo proteger, né, e a gente acaba tendo essa dificuldade de permitir que vivencie,
né? Novas Sim, sim. habilidades, que aprenda novas habilidades. Começa, vai passar, porque meu filho Vai tem acobertado, tem isso. laudo. Mas às vezes a gente nem tenta que essa Uhum. criança ou adolescente faça aquela atividade e consiga até surpreender Ter êxito, executando, né? tendo essa autonomia, né? Então eu acredito que seja mais esse cuidado, essa superproteção, né? É um processo de Acho que é tudo é trabalhar dosado, né, isso. Natália? E aí a gente precisa trazer mais informações, mais conhecimento para saber que aquela pessoa, né, com transtorno, com deficiência, ela vai conseguir sim também, dependendo do diagnóstico, das suas limitações, né, Sim, sim. ela vai conseguir também desenvolver sua autonomia, muitas vezes construir sua família, desempenhar um papel na sociedade, conseguir um Sim. emprego, né? Então, o diagnóstico não é o fim, né? Ele é só para a gente saber direcionar ali. E a criança até, eu acho que assim, o diagnóstico, como a gente falou anteriormente, é um processo longo, né? Uhum, Daqui que a gente chegue no diagnóstico, eu já trouxe mães atípicas aqui que uhum, sempre falam, Michele, desde quando ele era bebezinho, que eu sei que tinha alguma coisa nele que uhum, não era comum como das outras crianças. E teve mãe que eu trouxe aqui que a criança com 13 anos foi que conseguiu o uhum, diagnóstico. Imagina essa criança inserida na comunidade escolar, em sociedade, tendo que lidar com outros coleguinhas que não uhum. faziam nem ideia. Não, por que que eu sou assim? Né? Mas a mãe, acho que essa parte assim da família é muito primordial, porque Sim. nunca descansou. Né? Uhum. Não, eu Insistiu, sei, né? insistiu, sempre procurando profissionais, conseguiu alfabetizar, Uhum, conseguiu, descobriu outras habilidades criativas que nem ela uhum, sabia. De onde é que, como é que ele faz isso? Os hiperfocos, tem muitas uhum. crianças que têm isso, que independentemente de ter algum transtorno Sim. ou algum diagnóstico, tem essa parte da criatividade que eu acho que assim, a arte, eu acho que é um dom assim, sabe? E que também precisa ser ensinado, precisa ser incentivado, porque como a Natália está frisando aqui, minha gente, o emocional anda junto, né? Isso, Natália, é um Isso. combinado, anda É. ali juntinho, e família, e escola, a psicopedagogia e também outras áreas da saúde Sim, também tem que estar relacionada para esse adolescente, essa criança, conseguir ter essa autonomia. Você concorda, Natália? concordo. Natália, para os adolescentes, para a gente finalizar o Certo. programa, para os adolescentes, quais são os principais desafios relacionados à aprendizagem, autoestima e pressão escolar? Que a gente Pronto. está nessa era digital, né? Isso. Corpos perfeitos, dicção perfeita, tudo perfeito. Exatamente. E além de levar em consideração mudanças hormonais, Sim, né, sim, a fase. aquela questão de se identificar, o que é que eu quero ser, né, tá criando uma identidade. Então, essas questões podem sim, né, a gente ser perfeito. E a gente é humano, né? A gente erra, a gente tenta novamente, a gente aprende, né? Então, na fase da adolescência, a gente tem essas dificuldades, né? Autoestima, Sim. essa pressão, essa construção dessa identidade, às vezes dificuldade de planejar, de organizar, né? E isso pode interferir no processo de aprendizagem. Natália, para a gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para pais responsáveis, professores e para as próprias crianças que estão enfrentando dificuldades no processo de Uhum. aprendizagem? Que às vezes até, mas é porque eu não sei, tia. A primeira coisa que eu escutava era essa. Eu não sei, tia, porque eu não aprendi, não, porque eu sou burro. Eita, meu Deus, como eu tenho pavor dessa palavra. Tenho pavor, Natália, que eu Sim. dei muito, eu dei aula muito tempo aí. Não, tia, eu não sei. Eu digo, meu querido. O H é assim, a pessoa vai Uhum. lá na mãozinha. E tem muitas crianças assim. A gente passou aí, está num pós-pandemia, Sim. veio a questão da saúde mental, que o pessoal, não, Uhum. porque eu sou. Mas aí quando bateu a pandemia, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, que ficou com os próprios pensamentos, a Uhum. gente viu a importância da gente ter uma sanidade É. mental, ter um cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente absorve, com o que a gente pesquisa. Aí eu queria que você deixasse essa mensagem. Pronto. Eu queria dizer que o aprendizagem vai além das notas, né? Então, Concordo. às vezes, a nota, ela não significa que aquela criança não vai conseguir desenvolver. Então, eu queria levar em consideração isso, né? Que os pais se atentassem a isso, se atentassem que o diagnóstico não define, né? A questão de falta de interesse não define. A gente precisa, é,
observar os potenciais, como você também falou. Então, eu queria deixar de recado isso, que a gente comece a observar melhor, colocar em referência, as habilidades positivas e não só focar nas habilidades negativas, né? Que nota não define, diagnóstico não define, um atraso não define aquela pessoa. E, quando necessário, né, procurar ajuda o quanto antes, né? Se possível, que, como você falou, tem essa dificuldade, né? É demorado às vezes Uhum, o sim. processo de conseguir passar por um profissional, mas que continue tentando para poder solucionar, né, e conseguir desenvolver essas habilidades e estimular essa autonomia. Gente, antes da gente finalizar, queria frisar mais uma vez para vocês que o Plano Assistencial Familiar BM é o patrocinador oficial do programa, trazendo ainda mais vantagens, segurança e tranquilidade para você e sua família. E se você ainda não tem, essa é a hora de garantir proteção e cuidado em todos os momentos. E como eu disse a vocês também, tem novidade chegando. Em breve, o Plano BM estará inaugurando em Princesa a sua sala de homenagens, oferecendo mais acolhimento e estrutura para você, para toda a população. Natália, eu queria agradecer a sua participação. Foi um Também. prazer te ter aqui nesse programa. Quero que você venha mais vezes e, para finalizar, deixar aí suas redes sociais e suas considerações finais. Eu também agradeço pelo convite, viu, Michele? Também falar um pouquinho sobre a psicopedagogia, tirar dúvidas a respeito, né, sobre dificuldades, interesses, né, o uso excessivo de telas, Sim. né. É, eu tenho um Instagram profissional, certo? Que é psicopedagoga Natália Lourenço Teixeira Diniz, tá? O LT Diniz, certo? Atuo pelo município, só que lá a gente tem um critério, né, de lista, né? Uhum. A gente só atende determinadas demandas, né? A deficiência intelectual, o autismo e síndromes, né? Então, quem tem esse diagnóstico solicita um encaminhamento para poder entrar, né? Passar pelos profissionais. E também atendo no particular, no consultório Lotus, Espaço Terapêutico Lotus. Natália, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Até um breve encontro e nos vemos no próximo sábado.